Eu queria fazer um convite, uma viagem no tempo, Larissa Biscaia. Uma viagem no tempo, Humberto Ferretti, ouvinte, querido ouvinte, querida. Vamos viajar para 2058. Como será que estará o Brasil em 2058? Eu não tenho a menor ideia. Mas, lembrando de 2058, voltemos agora para alguém que tem 3 anos. 3 anos hoje. Então, uma pessoa com 3 anos hoje forma frases com até 3 palavras, 5 palavras, os mais habilidosos. Vamos brincar lá, eu quero água, coisas do tipo. Alguns já estão desfraldados, outros ainda estão tirando a fralda, fica com a fralda da noite. Falam de 200 a 300 palavras. É bastante um vocabulário que alguns adultos têm. A gente vê no Congresso Nacional, você vê que alguns não falam muito mais do que 200 ou 300 palavras. E quando somam, formam frases absolutamente imbecis. Seria bom que falassem 100 palavras, porque falaria um número menor de frases imbecis. Mas uma pessoa com 2 anos, 3 anos, na verdade, ela já sabe que fez xixi, que fez cocô. É bacana, são habilidosos, né? E conseguem subir a calça, baixar a calça, se incomodam quando estão sujas. 3 anos. Essa pessoa que tem 3 anos hoje, em 2058, terá 35 anos. Então, saibam, quem tem em casa uma criança de 3 anos, quem tem um sobrinho com 3 anos, quem tem um neto com 3 anos, que esse garoto, essa criança, não é mais um bebê, já chama de criança, terá 35 anos em 2058 e poderá disputar as eleições presidenciais. Olha só, porque vai ter 35 anos, que é a idade mínima para disputar a eleição presidencial. Então, todas as crianças que têm 3 anos podem pensar que em 2058, sabendo lá como vai ser a vida delas, podem disputar uma eleição presidencial em 2058. O presidente, pegar aqui alguns presidentes jovens que o Brasil teve. Na República Velha, a gente teve um presidente que foi presidente aos 50. É jovem. Epitácio Pessoa. É como se hoje ele tivesse 18 anos. E daí, disputando a eleição em 2058, 50 anos. Hermes da Fonseca. Ele chegou à presidência aos 49. Então é como se agora ele tivesse 17 anos. Então, o Epitácio Pessoa teria acabado de tirar a CNH. O Hermes da Fonseca estaria agora votando para presidente pela primeira vez, agora no ano que vem, porque no ano passado ele tinha 16, mas ele não poderia disputar a eleição, não poderia votar. Fernando Collor, o presidente mais jovem que o Brasil teve, se tornou presidente aos 40 anos. O Jânio Quadros também era muito novo. Então é como se o Collor tivesse nascido em 2018. Tivesse agora 8 anos, para ter 2058 ele ter os 40 anos. Estaria no 3º ano do ensino fundamental. Olha só a idade das pessoas que poderiam disputar a eleição e quantos anos teriam. 3 anos, 8 anos, 17 anos, 18 anos, para ser jovem. Mas pode ter mais, pode ter 20 e poucos, pode ter a idade da Larissa Biscaia. Mas veja, em 2058, o Ferretti vai ter 72 anos de idade. 72 anos de idade. A Larissa Biscaia vai ter 58 anos de idade. 58 anos de idade. A Larissa Biscaia, que é uma jovem jornalista, vai continuar jovem, mas uma jovem de 58 anos de idade. Mais nova do que eu hoje. Tenho 61. Bom, tudo isso para dizer que 2058 é um tempo longo daqui para lá, é muito tempo. E quando a gente discute o que está acontecendo hoje e vê a situação de Jair Bolsonaro, que tem 70 anos de idade, Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de cana, dos quais uma parte, 6 anos, 8 anos, sei lá quanto tempo, em regime fechado, depois ele vai para casa. E aí veio o PL da dosimetria, o projeto de lei da dosimetria, que está na Câmara dos Deputados, está dando uma discussão, tem que votar no Senado, a bancada do governo tentando enrolar para não votar agora, é do jogo. Aí tem que passar no Senado, sanção presidencial, o presidente pode vetar, aí o Congresso tem que derrubar o veto. Não esquece isso. Vamos imaginar que vai passar esse projeto, e tende a passar esse projeto. Aí ainda o Supremo precisa avaliar para ver quanto é que cai a pena do Bolsonaro. Mas as contas mais recorrentes falam numa pena de 22 anos. 22 anos. Só que tem uma lei, que é a lei de ficha limpa, que impõe
uma pena adicional. São 8 anos a contar do fim da pena total, não do tempo de cadeia. Da pena total, 22 anos. Mais 8, 30. 2056. Mas não tem eleição presidencial em 2056, tem eleição municipal. Então o presidente Bolsonaro, se quisesse disputar a primeira eleição presidencial livre, seria em 2058. E ele teria 102 anos, ou terá 102 anos, em 2058. Podendo disputar a eleição contra pessoas que têm 3 anos hoje, pessoas que têm 16 anos hoje, pessoas que têm a idade da Larissa hoje, 26 anos. E é um tempo e tanto, são 9 eleições presidenciais. Então, se a gente não sabe como vai ser o quadro político em 2026, tem gente dizendo Lula vai ganhar, tem gente dizendo Tarcísio vai ser candidato, tem gente dizendo vai dar o Ratinho Júnior, que pode dar o Ronaldo Caiado. Ninguém sabe, ninguém sabe. Você pode torcer por um candidato, você pode arrumar argumentos para achar que o seu candidato é competitivo. E vários desses candidatos são competitivos. Ou alguém acha que o Lula não é competitivo. Alguém acha que o Ratinho Júnior não é competitivo. Tirando esse tal de Flávio Bolsonaro, que todo mundo sabe que é cavalo paraguaio, tem a menor chance. Alguém pode ir para o segundo turno contra o Lula. O Lula pode ganhar no primeiro turno. Dá uma reviravolta, o Tarcísio de Freitas vira candidato a presidente. Não dá para saber. Um ano antes da eleição, se alguém falasse em algumas situações que o Collor ia ser presidente, não candidato, que ia ser presidente, ia ser motivo de piada. Se alguém dissesse que a Dilma Rousseff ia ganhar, ia ser motivo de piada. Talvez não tão engraçada quando a piada é de imaginar que ela foi presidente da República. Essa piada é pior, né? Porque aconteceu, é verdade, né? A pior piada é aquela que envolve fatos reais. Sim, tivemos uma presidente chamada Dilma Rousseff. Sim, tivemos um presidente chamado Jair Bolsonaro. Mas, se a gente não tem a menor ideia do que vai ser a eleição de 2026, imagine o seguinte, tem gente dizendo, não, o Tarcísio de Freitas se reelege, fica mais 4 anos, em 2030 aí ele está pronto para ser presidente. A gente não sabe se ele vai ser presidente, se ele vai ser candidato em 2026, se ele vai ganhar a eleição em 2026, quanto mais qual será o retrato, o quadro eleitoral em 2030. O Lula vai estar reeleito, vai estar desgastado o PT, porque não tem um quadro. O Tarcísio, com 2 mandatos, vai lá e ganha. Qual foi o candidato, qual foi o governador paulista que se elegeu presidente? Jânio Quadros se elegeu, ficou 7 meses. Foi Washington Luiz, na República Velha. Então, digamos que governador paulista, presidente, o Mário Covas não conseguiu, Geraldo Alckmin não conseguiu, José Serra não conseguiu, Orestes Quércia não conseguiu, Franco Montoro não conseguiu nem ser candidato. Então, você pegar aí os candidatos, o João Dória não conseguiu. Então, governador paulista, não sei não, hein? Flávio Bolsonaro vai falar, vocês estão me chamando de cavalo paraguaio? O cavalo paraguaio é governador de São Paulo, que não ganha eleição. E realmente, olha, a história não ajuda. Não, mas larga de um ponto importante. Claro, você quer ganhar a eleição, você tem que largar de um ponto importante. Você tem que ser alguém, você tem que representar um movimento, você tem que representar uma mudança. É o Bolsonaro em 2018. Ele não precisava fazer nada. Mas sem a facada não teria ganho a presidência da República. Isso sei lá se ele teria ganho, não teria ganho a presidência da República. Não, teria sido destroçado nos debates do segundo turno. Não tenho a menor ideia se teria sido em 18. Sei que em 2022 ele não ganhou. Mas aí ele já tinha 4 anos de não realizações para comparar com o Lula. E os caras falavam, quer saber? Vai esse Lula mesmo aí, porque eu não aguento mais o Jair Bolsonaro. Era uma recusa à continuidade do Jair Bolsonaro. Alguém pode dizer, mas não estão reconhecendo algumas virtudes do governo dele. Não foram suficientes para juntar a maioria de votos. Isso em 2022. Mas em 2018, ele não tendo sido nada na vida, porque foi um deputado inexpressivo, nunca apresentou um projeto que fizesse sentido, ninguém sabe uma realização do Jair Bolsonaro, não foi prefeito, não foi administrador regional, não presidiu o clube, não fez nada, nunca administrou nada na vida. Ele era uma energia, uma força da natureza, disputando a eleição contra um sistema desgastado que era o regime do PT.
absolutamente desgastado. Aí botaram o Fernando Haddad, que é quem tinha para colocar. O Lula estava preso. Aí o cara ganhou a eleição com o Lula preso. E ainda assim o Haddad foi para o segundo turno, hein? Então você vê como é complexo esse troço. Isso na eleição em curso. Agora, fazer projeções. O José Serra não quis ser reeleito governador de São Paulo, disputou a eleição, tomou um couro. Tomou um couro da Dilma. Não é que tomou um couro do Kennedy. Entendeu? Tomou um couro da Dilma. O Aécio Neves, nossa, esse é o nosso Camelot, é da família real, Tancredo Neves e tal. Pô, tomou um couro da Dilma. E aí pediu recontagem, uma coisa ridícula. O PSDB é um partido ridículo, com uma história extraordinária, mas se tornou um partido ridículo. Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, tá aí catando cavaco, não consegue chegar em lugar nenhum. Se acabou. Alguns partidos acabaram porque acabou o sistema que os sustentava. Arena, né? PDS. Foram morrendo, surgiram novas forças políticas no lugar, representando o mesmo posicionamento ideológico, porque os posicionamentos ideológicos existem, a direita, o centro, a esquerda. Então, quando a gente fala sobre 2058, é o tempo até lá que Jair Bolsonaro vai ter que ficar fora de uma eleição presidencial, ele. Mas ele continua a ser uma presença desconfortável para a esquerda ou uma referência importante para a direita? Pode ser que continue a ser. Mas ele não pode falar, ele não pode dar entrevista. Quer dizer, a entrevista pode, mas ele não pode gravar, ele não pode estar afiliado a partido político, ele não pode. Não tem, ele perde os direitos, porque ele é prisioneiro, ele é um apenado, ele é um condenado e vai cumprir pena. Então, se alguém acha que o PL da dosimetria, e eu vejo muita gente dizendo isso é um absurdo, porque fizeram uma fusão de penas e tal. Tudo bem, cabe discutir, podemos discutir quantas horas for, no boteco é até mais divertido, junto os advogados, aí tem o cara que é meio de direita e acha que tudo bem, tem os caras da esquerda, do grupo Prerrogativas, e acham que é um absurdo. Jogo jogado. Agora, o cara vai tomar 20 ou 22 anos de cana. Não importa se ele vai estar na cela, se ele vai estar em casa. Você queria estar na sua casa, sem poder sair, sem poder usar a rede social, sem poder se comunicar, só podendo receber advogados de uma lista de parentes. Você acha bom? Eu acho um horror. E ainda com aquela sensação que ele e outros devem ter, mas eu não dei golpe. Sim, se tivesse dado o golpe, ele estaria agora na presidência da República e todo mundo que estivesse falando, as liberdades estariam todas suprimidas. Mas ele tentou dar um golpe, não tentou dar um golpe. Se tentou, vai tomar 22 anos. Se não tentou, vai tomar 22 anos. Então é uma pena pesada. E a lei de ficha limpa é muito clara. O tempo começa a contar ao final do cumprimento da pena. Tem projeto de lei propondo que o tempo comece a contar com o trânsito em julgado, ou seja, o sujeito começa a cumprir a pena, fica 8 anos cumprindo a lei de ficha limpa, mais os 22. Aí ele ficaria 22 anos fora, aí ele poderia voltar com a vitalidade de um homem de 92 anos. Vocês acham razoável? Acham que tudo bem? Quer dizer, que é pouco? É uma pena inacreditável. Daí porque os aliados de Jair Bolsonaro, os seguidores de Jair Bolsonaro, os puxa-sacos de Jair Bolsonaro, querem anistia. Toma anistia e tal. Muda a vida dele. Mas do jeito que está, Jair Bolsonaro está fora do jogo até, ele pessoalmente, até os 102 anos de idade. Vida longa, tomara que tenha. Como ontem a gente entrevistou o Dr. Alberto Roller, ele falou, não desejo a morte de ninguém. Mas vamos combinar. Vai ter que disputar aos 102 anos com gente que tem 35, que tem 40. Né? Ele vai representar uma mudança aos 102 anos de idade? Eu não tenho a menor ideia de como ele estará aos 102 anos de idade. Eu não sei quantos anos vivem os Bolsonaros, os antepassados dele. Hoje em dia as pessoas vivem mais. Mas a gente tem um processo de 9 eleições até lá. 9 eleições. O jogo vai ser jogado em 2026 e a gente vai ver como é que vai ficar o equilíbrio de direita e esquerda. Com o Bolsonaro preso. A gente conheceu como é que ficou o equilíbrio de direita e esquerda com o Lula preso em 2018. E a gente viu o que aconteceu. A direita ganhou a eleição com o Lula preso.
Aí agora, em 2022, o Lula solto e o Bolsonaro solto, os dois disputaram um contra o outro, deu Lula. Nunca mais veremos Lula versus Bolsonaro. Só aconteceu uma vez. Os dois existiam em 18 como forças, mas um estava preso e o outro estava solto. Os dois existiam como força, juntos, o Lula levou do Bolsonaro. Agora teremos na eleição de 26 o Bolsonaro preso e o Lula solto. E o Lula disputando a reeleição. Como é que vai ser isso? É uma dúvida, não tenho a menor ideia. Vem esse cavalo paraguaio, virão outros candidatos de direita, podem surgir outros candidatos de esquerda. Na primeira eleição que a gente teve depois da redemocratização, tivemos 22 candidatos. Tinha de direita, tinha de esquerda, tinha de centro-esquerda, tinha tudo que você puder imaginar. Estava lá, 22. E aí, agora tende a ter um número menor. Aliás, nenhuma eleição presidencial teve tanto candidato quanto a eleição de 1989, que foi uma eleição solteira. Então, esse jogo vai ser jogado. A gente vai ver como é que vão ficar as forças no Congresso Nacional, como é que vão ficar as bancadas na Câmara dos Deputados, como é que vai ficar o Senado. O Senado vai ficar mais à direita, o Senado vai ficar mais à esquerda. Esse game é de 2026, daqui um ano. Não daqui 30 anos, que nós não temos a menor ideia. E eu não sei como vai ser daqui a um ano. Nenhum cientista político que você entreviste vai saber dizer. Os pesquisadores fazem pesquisa a todo instante, a gente ouve vários deles falando, mas é sempre aquela coisa. Como você votaria se a eleição fosse hoje? E aí eu não sei como serão os fatos de daqui a um ano, então eu posso responder hoje, com base no hoje, mas a eleição não é hoje. Então, mas isso já indica alguma coisa. Indica alguma coisa, mas não indica tudo. Do contrário, bastaria a gente dar posse ao cara que está em primeiro lugar nas pesquisas hoje. Então é muito cedo para a gente fazer projeção para daqui a um ano. É muito cedo, mas muito cedo, para a gente fazer projeção numa eleição em que alguém de 3 anos que fala 200 palavras pode disputar a eleição. A gente não sabe como é que vai ser. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.